Bom dia, meu povo. Sextou, dia 13 de março, e vamos com o nosso tarô do dia. Mas esse 13 aí de sexta-feira 13 é um convite para a gente romper os nossos padrões que nos deixam aprisionados e nos puxando para baixo com a finalidade de não deixar a nossa centelha divina emergir. Então, que a gente possa refletir sobre isso hoje. O número 13 é o número do arcano da morte, né, também. E sempre é tempo de morrer para renascer. Inclusive, uma parte de nós, além de uma parte de nós também, na verdade, quando a gente rompe um pouco do padrão e muda de comportamento, de fato, uma parte de nós, ela morre mesmo. Então, é mais nesse sentido que eu quero dizer no convite do dia 13 hoje, tá? Coloque tua casa em ordem. Bom, e é isso. Essas são as reflexões do nosso dia 13, tá? E quando eu falo arruma a tua casa, é a tua casa interior mesmo. Coloca ela em ordem, tá? A fim de concretizar o que você quer. Vamos lá? Simbora. A gente já traz aqui Capricórnio e Touro na primeira situação. Sagitário, Áries, Leão, Gêmeos. Capricórnio, Touro, Sagitário, Áries, Leão, Gêmeos e Virgem. Então, Capricórnio, Touro, Sagitário, Áries, Leão, Gêmeos e Virgem. A gente traz dessa primeira situação. Vou tirar que nem ontem, né? O conselho, inclusive gratidão aos comentários que vocês fizeram, tendo em vista que ontem eu falei do conselho de ofertar o amor para alguém com um gesto e todo mundo meio que começou a se encaixar, né? Dizendo, ai meu Deus, eu consegui fazer uma boa ação hoje, eu consegui ajudar alguém hoje, etc. E isso realmente enalteceu o dia, porque era bem uma questão de tédio. Então, gratidão nos comentários, que bom que vocês conseguiram se conectar, tanto é que eu senti, vou fazer a mesma coisa que fiz ontem. Olha, Tchau de Chu. Então, o que essa carta quer dizer? Diga a verdade. Talvez você seja questionado hoje, tá bom? Ó, Capricórnio, Touro, Sagitário, Áries, Leão, Gêmeos e Virgem. Talvez vocês sejam questionados hoje com relação a uma comunicação com integridade. Na verdade, questionados não. Chamados a se comunicar com integridade com um certo alguém, com uma certa pessoa, tá? Tem alguém que precisa ouvir a verdade de você. Então, se você precisa contar algo a alguma pessoa, fale verdadeiramente o que você sente, fale qual foi a situação no trabalho, fale alguma coisa. Isso vai ajudar com que algo entre em equilíbrio, tá? Você precisa ser estratégico nessa comunicação. Eu trago aqui os lírios, e os lírios trazem o número 3, que também é de comunicação, o número do nosso mês. Inclusive, o nosso mês está regido pelo arcano do Sol, como a gente fez a tiragem aí mensal. E o arcano do Sol fala da exposição, do descortinar das coisas também. Mas aqui tem o Rei de Paus nessa carta. E o Rei de Paus... o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas, ele traz a questão da estratégia e da justiça. Seja justo na sua comunicação hoje, tá? Tem algo que está carregando um peso e é um segredo. Então, alguém talvez precise contar alguma coisa. Vamos lá. Eu tenho alguém aqui que precisa dar uma informação rápida sobre um acontecimento desagradável, mas essa comunicação, ela vai se tornar lucro. Então, isso vai se transformar em lucro, ou seja, tem um acontecimento desagradável que vai parar o sofrimento de alguém. Se você sabe de alguma coisa e você precisa contar para acabar um sofrimento de alguém, acabar uma questão e ser justo, o momento é esse. Se alguém sabe, alguém precisa falar para vocês, tá? A gente pode estar falando aqui de trabalho em equipe ou de questões de verdades envolvendo filhos. Mas tem uma situação que está sendo julgada pelo plano espiritual. E isso vai trazer uma mudança de situação e um renascimento para um certo alguém. Tem uma comunicação chegando. E é uma comunicação talvez bem embaraçosa. Tá bom? Talvez vocês tenham ajudado muito alguém ou vocês vão ajudar hoje. Essa comunicação pode ser por conta de ambição de uma pessoa. E isso vai precisar acontecer. Olha aqui, ó, teve uma traição e algo precisa ser comunicado. Gente, teve uma traição aqui
Teve uma apunhalada pelas costas, porque eu tenho um 10 de espadas aqui. Alguém pode ter feito fofoca de vocês. Pode ter sido uma questão aí que você pode ter tido sua posição questionada. Tem tantas coisas nessa situação e você vai ter que ver o que é que veio pra você. Mas tá muito simbólico esse diabo virado de costas. Por quê? Porque essa traição ainda não foi descortinada. Inclusive, tiveram pessoas que podem ter mexido com magias espirituais aqui, tá? Falando que tem um rei de espadas aqui, essa situação ela vai ser justa. Você vai precisar ser nessa situação frio e calculista. Tipo, foi mesmo. Tipo, eu já sabia pelo taroterapia. E quem pode comunicar é o rei de paus. Áries, Leão, Sagitário aqui, alguém em posição de autoridade. Muita atenção do seu ambiente de trabalho hoje, tá? E me contem aqui. Vamos lá, situação 2. Segunda situação. Sagitário também está super marcando presença aqui. Capricórnio, Áries, Gêmeos, Virgem, Câncer, Aquário e Leão. Então a gente traz Sagitário, Capricórnio, Áries, Gêmeos, Virgem, Câncer, Aquário e Leão. É que tá o dia de vocês hoje. Decide. Tem algo que vocês precisam ter uma decisão aqui hoje. Tomar uma decisão. Aqui fala que é tempo de tomar uma decisão na sua vida. Nem que seja de felicidade, tem alguma coisa que está drenando você e alguém precisa tomar uma decisão hoje, tá? Para que seu caminho espiritual continue aberto, tá? Aqui fala que você é um canal de energia e você precisa ser decidido, aprender, crescer, enfim, tá? Tá, vamos ver. Essa decisão envolve o que, criança? Talvez... Deixa eu ver. Vou tirar mais cartas, gente. Preciso saber se isso é em relação a uma pessoa ou uma deslealdade. É a palavra que me vem aqui. O 4 de ouros. 4 de ouros. Alguém foi desleal em relação a vocês, com relação à ganância. E a energia agora que está vindo para vocês tão lentamente. Alguém precisa fazer uma escolha. Tem muito elemento fogo aqui. Marcando do louco. Isso vai marcar uma nova fase. Gente, o espiritual está em peso, fazendo com que alguém tome uma decisão. Tem alguém muito na dúvida. Alguém foi desleal em relação a vocês com relação à ganância e pode ter deixado vocês num rombo financeiro aí, inclusive, para algumas pessoas, tá? Tem um movimento que tá vindo, e tá vindo lento, mas é como se o espiritual estivesse impulsionando, dizendo, olha, eu não quero mais não quero mais esse cavaleiro de ouros que venha lento. Eu quero que venha rápido, e você precisa agir de forma rápida. Pode ter sido alguém sim, porque tem o cão e o urso, alguém que foi desleal com vocês. Ou vocês foram desleais com alguém. Ao julgamento, alguém está sendo julgado pesadamente pelo espiritual. Isso vai gerar uma questão, inclusive, de melhoria financeira para uma certa pessoa. E tem traição aqui. Eu tô achando que essa situação tá ligada com a primeira, mas para algumas pessoas, vocês veem como é que isso vai acontecer. Vou falar, tem um diabo em julgamento. Essa traição está sendo julgada pelo plano espiritual. Só que isso vai gerar uma materialidade para um certo alguém. Posso estar falando aqui de casamentos, contratos e instituições, porque o Papa traz isso também. Mas eu estou sentindo um espiritual forçando alguém a realmente tomar uma atitude, mesmo que não saiba como vocês vão reagir. Vou tirar uma runa. Carta de uma runa, só pra gente fechar essa situação. Tem uma oportunidade que alguém está tendo aqui, mas vocês estão altamente protegidos com algis, altamente protegidos. Ponderando, olhando muitas coisas, observando. Observe seu dia. Me contem aí até o final do dia se algo aconteceu, tá? Tô sentindo que a guiança quer assim, ó. Não é mais pra ficar adiando, não. Já adiou demais. Tem que tomar uma decisão. Vamos lá, última situação.
Libra, Câncer, Touro, Escorpião, Capricórnio, Virgem, Áries e Aquário. Então a gente traz a última situação para Libra, Câncer, Touro, Escorpião, Capricórnio, Virgem, Áries e Aquário. Qual que é o BO? Qual o conselho do dia? Peça por ajuda. Hoje talvez vocês precisem pedir ajuda de alguém ou alguém vai pedir ajuda de vocês, tá? Se aqui tem muito do equilíbrio, tá pedindo equilíbrio entre dar e receber. Vocês ajudam demais, agora é a hora de vocês receberem ajuda, ou vocês, ou simplesmente está na hora de vocês se doarem. Mas aqui é uma carta que fala muito de alguém que doa muito e recebe pouco. Aqui tá falando que vocês não são super mulheres nem super homens, tá? Aqui fala que comunique suas necessidades, aprenda a receber, ok? Se você é muito autossuficiente, não receba ajuda de ninguém, etc, e tá muito mal, tá na hora de você ask for help, o que tá dizendo, pedir ajuda, tá? E em relação aqui, olha aqui, que lindo, um anjo ajudando uma pessoa. Duas cartinhas. Então a gente traz aqui alianças, tem alguém em confusão, pode ser com relação a relacionamento, a não estar bem com relação aos relacionamentos, falar de alianças no geral, sabe? Ou você tá confuso e precisa fortalecer tua aliança com o espiritual. Vamos ver aqui. Um movimento e uma comunicação vindo para vocês. Vocês são sacerdotes ou sacerdotisas, mas vocês estão com dificuldade de escutar o que o divino quer falar com vocês, tá? Esse movimento ele tá no escuro, tem algo chegando para vocês. É uma movimentação que ela vai acontecer e tudo vai ficar claro, por enquanto tá assim. E aí o raio do divino ele coloca para que tudo fique claro e você adentre numa nova fase entendendo. Eu tô entendendo aqui que vocês estão numa fase que vocês não estão entendendo muita coisa. Mas tô muito entendendo, né? Tipo, que a guia tá querendo dizer que vocês não estão entendendo muito. Vocês estão meio que com muitas opções, muitas coisas. Olha aqui, ó. Ele não tá assim, não tá claro para vocês. São dúvidas, são medos, são indecisões. Tem sonhos que são mostrados para vocês não sabem o que significa. Tem uma prosperidade aqui para se manifestar quando algo ou um ciclo for finalizado, porque eu trago o arcano da morte aqui, ok? Quero mais uma aqui para complementar esse bloco. Tudo ficará claro, tudo vai ser exposto, revelado. Você volta na leveza, na inocência. É como se você estivesse esperando muito esse sol, mas esse sol vai ser revelado. Beleza. Muita gente com perdas financeiras. Olha, tem alianças duas vezes aqui, gente. Estou falando com envolvimento de pessoas, pode ser casamento também. A gente vai falar de casamentos, associações, uniões, elos espirituais, tá? E com essa carta aqui, não tem jeito. Só posso falar que tem um elo espiritual. Vocês estão em fase de crescimento, colheita e amadurecimento. Vão colher. Eu perguntei se isso se manifestava hoje, a guiança diz que não. É algo que está em manifestação, tá? Guiança não trabalha com o tempo, porque o tempo atrapalha. Eu perguntei se isso acontecia esse mês ainda. Me parece que sim, tá? Pelo menos para dar um auxílio aí para vocês. Tudo vai ficar claro. Peça por ajuda, peça por auxílio espiritual. Duas alianças, e aqui alianças, casamentos, associações. A gente pode estar falando mesmo de namoro, a gente pode estar falando de parceria de trabalho, a gente pode estar falando de um casamento mesmo. Vocês vão conseguir entender. Por exemplo, se saíram de uma situação muito difícil, terminaram, etc. e tudo. Não sei se vou conseguir uma pessoa. Aqui diz que você vai conseguir uma pessoa. E aí, quando se você estiver com essa pessoa, você vai conseguir entender o que é bom e o que era ruim. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui dessa situação é que aguardem, né?
Peça ajuda ao divino, para que vocês transmutem uma situação, tem uma situação de término, de ruptura, de padrão. Aqui não é uma ruptura brusca não, mas é uma ruptura que parece que vocês já estavam sentindo. Ok? Vamos aqui rapidamente de situações para o amor, hoje para sexta-feira. Essa tiragem ela vai ficar nos destaques, tá? Amor para Libra. Amor não correspondido. Aqui tá falando que para virar uma relação, isso não tem atração e nem química suficiente, tipo, para virar relacionamento, tá? Então, se é um questionamento de vocês, é isso. Áries. Áries, o tempo divino está trabalhando na vida amorosa de vocês. Então, quando eu falo tempo divino, tem um trabalho aí na sua vida, o espiritual está trabalhando na vida amorosa de vocês. Sejam vocês casados, solteiros, enfim, isso aqui é pro amor, tá? Virgem. Isso tinha caído. Virgem tá na hora de recapturar o romance para a própria vida. Seja vocês enquanto casal ou não, mas, enfim, aqui recapturem a beleza, a diversão dentro do romance. E se não, aqui tá pedindo para vocês curtirem um pouquinho. Se não, assim, se vocês não têm uma relação. E Câncer. A vida amorosa de vocês está sendo influenciada por fatores religiosos, tá? Tem uma influência espiritual aqui. Essa influência espiritual, não quero falar de obsessor, essas coisas não, tá, gente? Tem uma questão aí de devoção espiritual e aí vocês meio que esquecem do outro lado. Vocês têm um caminho a seguir com a espiritualidade. Você pode ser casado, inclusive, já e tem um caminho a seguir com a espiritualidade. A espiritualidade está chamando que você volte, presta atenção. Mas tem gente aqui, para solteiros, eu já sinto que é uma questão de vocês com muita devoção a isso. Mas também, aqui pede que vocês não esqueçam, né? A guia está pedindo mais um signo aqui. Vocês não esqueçam. Capricórnio é o último para o amor. Capricórnio, chame a alma gêmea de vocês, tá? Aqui fala que suas orações, afirmações, visualizações vai trazer e vão ajudar vocês a trazerem a alma gêmea de vocês. Essa aqui eu tô sentindo muito que é para Capricórnio solteiros, tá? Gente, um meu beijo super grande. Essa tiragem ela fica nos destaques, então você pode estar revisitando o final de semana, porque é super atemporal, tá? É a energia de hoje para vocês, mas é atemporal, tá bom? E querendo fazer leitura particular, vem comigo. Tchau, tchau.